Boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião no nosso querido Centro Espírita Eurípides Barçanufo, reunião que acontece todas as segundas-feiras e nesses últimos tempos de forma virtual, mas nós queremos agradecer a Jesus por estarmos podendo estar realizando esta reunião, até mesmo de forma virtual, mas estamos conseguindo levar a palavra, os ensinamentos de Jesus a todos os lares necessitados de entendimento. E para começarmos a nossa reunião, para harmonizarmos a nossa reunião, nós vamos pedir ao nosso companheiro Esdras para trazer-nos uma música para a aclimatação do nosso ambiente. Com você, Esdras. Nosso agradecimento ao nosso companheiro Esdras pela belíssima música. E para dar início à nossa reunião, nós vamos chamar a nossa companheira William Meire para fazer a prece inicial. Com você, William Meire. Boa noite a todos. Tudo bem, meus amigos? Então, nós vamos agora fazer a nossa prece para iniciar a reunião da noite de hoje. Vamos todos nós fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até o alto e agradecer a Deus por mais esse momento de encontro, por mais esse momento, Senhor, de assistência espiritual. Pedimos nesse instante que as nossas boas vibrações possam chegar até a espiritualidade amiga, que possa assistir, Senhor, nossos irmãos mais necessitados do que nós, aqueles que estão em hospitais, em abrigos, nossos irmãos refugiados, nossos irmãos, Senhor, que moram nas ruas, nossos irmãos desamparados, nossos irmãos que desencarnaram e necessitam da assistência. Que nesse instante todos possam receber, Senhor, daquilo que eles mais têm necessidade. Agradecemos, Senhor, pela nossa proteção, pelo muito que temos recebido até então.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, entregue às tentações e livra-nos de todos os males. Com essa prece, nós damos por iniciada a reunião da noite de hoje. E que assim seja. Muito obrigado, William Meire. E agora nós vamos chamar o nosso companheiro, que sempre que nós convidamos, está disposto a vir e nos ajudar na nossa casa de oração, nosso irmão Gismair, que será o palestrante da noite de hoje. Então nós convidamos nosso irmão Gismair, está com a palavra. Prezados companheiros de estudos espíritas, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver a todos neste momento, que a espiritualidade superior possa nos intuir para que nós estabeleçamos um diálogo fraterno, mais num ritmo assim de conversa mesmo, em torno da mensagem espírita, que é, em essência, a mensagem da vida eterna. Por que a mensagem da vida eterna? Porque a espiritualidade, a doutrina espírita, diz respeito à nossa existência como espíritos imortais, não somente considerando o breve ato do berço ao túmulo, mas aquilo que está após o túmulo e aquilo também que está anterior ao berço, ou seja, o grande abismo, por assim dizer, da eternidade. Mas abismo é uma palavra talvez um pouco assustadora. Estaria, então, no lugar de abismo, nós poderíamos colocar a grande dimensão da eternidade, ou o grande oceano da vida, que é uma imagem poética, por assim dizer, mais bela. Mas a doutrina espírita, então, considerando este aspecto da eternidade, deste imenso hiato, ou desse complemento de hiato do berço ao túmulo, nos coloca a perspectiva imortalista para que nós possamos reflexionar acerca dos grandes problemas, das magnas questões em torno do destino humano. Porque aqui no plano físico, nós, por assim dizer, assumimos vários papéis ao longo da nossa existência. Primeiramente a infância, a segunda infância, a pré-adolescência, a adolescência, a fase madura, a fase já antigamente chamada terceira idade, que hoje é chamada de melhor idade, para estabelecer o quê? Os papéis que o indivíduo assume ao longo desse processo na sua vida aqui na Terra. Então nós temos, naquela fase da infância, o papel de filhos. Na adolescência, já alçamos voos para a sociedade, procurando estabelecer as primeiras conexões, as primeiras raízes daquilo que vai ser, logo mais na vida adulta, colocado em prática de maneira mais incisiva, através de laços afetivos, como, por exemplo, o do casamento, da vida afetiva, que vai ser determinante para a alma, para o espírito, em sua jornada pelo plano físico. E também, após esta fase, vindo já a maturidade ou a idade mais avançada no plano físico, somos chamados a reflexionar acerca de uma nova realidade. Por isso, a doutrina espírita se apresenta como algo fundamental nas nossas ilações, nas nossas reflexões em torno dos problemas magnos da existência. E todos os problemas da existência nos afetam, dizem respeito diretamente à nossa condição aqui, neste momento breve da vida física. E nós pensamos de maneira bastante, por assim dizer, de maneira bastante incisiva sobre aspectos fundamentais, como
o porquê que nós temos, às vezes, aquele receio ou aquele medo da morte. Sobretudo num momento como este, de pandemia, de Covid-19, onde o fantasma da morte parece ter assumido assim um rosto mais perceptível, mais delineado na nossa expectativa do momento. Isso porque a morte sempre rondou, sempre esteve aí, assumindo diversas manifestações, acidentes, doenças, mas tudo elementos, assim por assim dizer, sazonais, de épocas ou de circunstâncias de vida. Vem, porém, agora este momento do Covid e assume uma face mais objetiva, trazendo, por assim dizer, uma máscara mais definível daquilo que é a possibilidade imediata desse fenômeno da morte. E nós temos aquele receio, aquele pânico em relação à morte. Por que será que nós temos, então, este medo, este receio? Trata-se, na realidade, de um fenômeno profundamente natural, o instinto de conservação, que é próprio da natureza humana e é necessário. Porque se nós não tivéssemos esse instinto de conservação, essa força motriz que nos chama para a preservação do nosso corpo físico, certamente nós, diante das dificuldades da vida, desistiríamos e evadiríamos da existência pela autoaniquilação, coisa que, infelizmente, muitas pessoas, vencendo esse instinto de autopreservação, acabam realizando pelas portas do que aquilo que nós conhecemos como suicídio, o autoextermínio. Mas a natureza colocou de maneira bastante sábia esse instinto de autopreservação em cada um de nós. É algo instintivo, evolucionário, que surge desde aquele momento inicial da vida no planeta Terra, da vida física no planeta Terra. Se remontarmos aos momentos iniciais da evolução biológica, quando os primeiros seres orgânicos saem do mar e adentram a praia, chegando à areia tépida, e ali perdem a sua existência ao contato do calor do sol. Naquele momento, o ser, o psiquismo, o embrião evolucionário daquilo que mais tarde seria ou vai ser o espírito humano, ele vai aprendendo os instintos básicos de sobrevivência. E isto vai formando uma memória celular, uma memória coletiva, uma memória genética para a nossa autopreservação. Quando nós, inadvertidamente, encostamos em uma superfície extremamente quente e tiramos imediatamente a mão ou o dedo, sem pararmos para pensar, por um puro instinto, isto é uma memória genética daquele momento, há milhões de anos atrás, quando o ser saiu das águas mornas do oceano e adentrou a praia, e ali perdeu a sua existência no calor solar. Ou seja, forma-se toda uma base instintiva de evolução, porque a espiritualidade informa através da mensagem luminosa de Allan Kardec, que a evolução se processa do átomo ao arcanjo, porque o arcanjo começou por ser átomo, na palavra dos espíritos superiores a Allan Kardec, conforme está registrado no Livro dos Espíritos. Ou seja, o processo evolutivo, o psiquismo, antes de entrar no reino hominal, ele estagia, ele passa por toda uma fieira da natureza, e ali, na labuta dos instintos, vai aos poucos aprendendo, somando aquisições, para mais tarde adentrar ao reino nominal
para, a partir de então, realizar a sua caminhada evolutiva, do reino hominal ao reino angelical, que é o reino dos espíritos puros ou evoluídos. André Luiz nos afirma a evolução em 2 mundos, que quando uma leoa está lambendo os filhotes, é um despertar, é um embrião daquilo que vai ser mais tarde um instinto materno. Um instinto materno que faz com que o espírito, ao encarnar-se no corpo feminino, que tem este instinto materno somado às aquisições morais do espírito, vai produzir os fenômenos extraordinários dos mais acendrados heroísmos maternos de que nós temos notícias. Aquela mãe que muitas vezes, abandonada por um esposo equivocado, vai sacrificar-se até a sua exaustão máxima para criar os seus filhos com todo amor, afeto, instrução, dedicação, para que eles se tornem cidadãos de bem. Isto começa rememorando André Luiz, lá quando, no reino animal, a leoa lambe os filhotes, ela caça para os filhotes, ela enfrenta a morte, enfrentando outros predadores, para defender a sua cria. Então o espírito estagia pelos diversos reinos da natureza, vai galgando a evolução, vai aos poucos subindo dentro dos diversos reinos da natureza, o mineral, o vegetal, o reino animal, até o reino hominal. Consta que Chico Xavier, já na cidade de Uberaba, ao contemplar uma pequena área verde ali na proximidade limítrofe de Uberaba, após uma tempestade fenomenal, daquelas que retorcem árvores, que causam inundações, que apagam a energia elétrica, destelha casas e etc. Chico Xavier, observando aquelas árvores retorcidas, aqueles galhos quebrados, ele questiona, porque naquele momento ele sente a presença do seu mentor espiritual, Emmanuel, ele questiona, por que esta violência da natureza? Por que estas árvores retorcidas? E Emmanuel diz a Chico que aquele momento em que a natureza vergasta a árvore, em que um raio cai, rachando uma árvore para 2 lados, ou então o vento retorce-lhe os galhos. Naquele momento, o psiquismo da árvore está aprendendo, está desenvolvendo o processo da memória. Porque a memória, nós sabemos, é um dos mais extraordinários fenômenos ontológicos, ou seja, próprios do ser humano e até dos animais. Mas a memória, o que é? A memória é um vasto oceano de segredos, porque a memória se bloqueia quando a pessoa vivencia um trauma, ou então porque que a memória funciona melhor quando ligada a algum acontecimento bastante marcante. Todos se lembram daqueles momentos cruciais da existência, o dia do casamento, o dia da formatura, um dia especial que marcou positivamente, todos se recordam. E se recordam também, embora nem sempre, quando acontece consigo mesmo, porque a memória bloqueia a lembrança para proteger a integridade da personalidade, mas quando acontecem eventos traumáticos à distância, a memória se recorda com precisão daquele dia. Como nós já citamos em outras oportunidades, nessa casa abençoada, o exemplo do 11 de setembro, que foi o dia
que a humanidade parou, literalmente, para assistir o espetáculo das Torres Gêmeas, as duas maiores edificações norte-americanas ruírem por terra, num ataque ao coração da grande nação da América do Norte. Naquele dia, contemplando aquela imagem, possivelmente todos nos recordaremos do que estávamos fazendo um pouco antes de a televisão trazer aquelas imagens impactantes. Eu estava fazendo aquilo, eu estava fazendo isso, e cada um vai recordar-se. Por quê? Porque a semelhança da tempestade de Uberaba era o fenômeno marcante, era um vento torcendo a árvore da memória, impactante, todos se recordam. Mas de maneira aleatória, se pegássemos e questionássemos, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 1999, 98, 97? Se não foi o seu casamento, se não foi o seu aniversário, se não foi algo marcante, você não vai lembrar-se. Você vai lembrar-se apenas de que estava vivo, obviamente. A menos que você tenha nascido depois, lógico, né? Mas, de maneira geral, você não vai se recordar. O que você fazia no dia 11 de setembro de 2015? Eu estava vivo, mas você não vai recordar-se. Então, a memória é algo impactante, que trabalha com essa perspectiva do impacto, seja ele positivo ou negativo. O impacto negativo, muitas vezes, causa o bloqueio da memória, pelo menos da memória episódica. Por isso, a espiritualidade bloqueia a nossa memória episódica em relação às encarnações anteriores. Muitas pessoas dizem, sem refletir bem a respeito, que gostaria muito de se lembrar do passado espiritual, mas os grandes luminares, os grandes sábios, os grandes médiuns dizem que é melhor não se recordar. Chico Xavier dizia que mexer com a memória, buscando retornar a outras encarnações, é semelhante a mexer na lata de lixo. Ninguém vai lá na sua lixeira, quando já colocou todo o lixo ali, disponibilizou para os lixeiros recolherem, ninguém vai lá para olhar o lixo. Por quê? Sabe que ali só tem coisas inaproveitáveis no momento. Restos podres de comida, coisas sujas e etc. Lixo. Então, para Chico Xavier, rememorar encarnações anteriores, e Emmanuel assina a mensagem nesses termos, é mexer em lata de lixo. Consta que um determinado trabalhador espírita chegou até Chico Xavier, e consta ainda mais que Chico Xavier detinha a lembrança das suas encarnações anteriores e muitas vezes via a das pessoas que o procuravam. E então, este trabalhador espírita, ao aproximar-se de Chico, Chico Xavier lhe diz: "Olá, Frei Rogério, como está?" E este trabalhador atualmente não é padre e nem se chama Rogério. E ele assustou-se: "O quê?" "Não, porque você foi na encarnação anterior o Frei Rogério." Aí ele aproveitou a deixa, como o ser humano não é nem um pouco curioso, né? "Chico, o que esse Frei Rogério fez?" Aí o Chico lhe disse: "Meu filho, em nome da caridade eu não vou falar." Ou seja, rememorar o passado é mexer em lata de lixo. Então a memória bloqueia o episódio, mas há a memória emocional. Todos nós nos recordamos emocionalmente das nossas encarnações anteriores, mas não rememoramos episodicamente. Daí aquela simpatia ou antipatia por essa ou aquela pessoa, esse ou aquele membro da família. É uma reminiscência emocional. Porque os mentores da vida maior trabalham com a ideia de que devemos deixar
os equívocos no passado e trabalhar para construir uma nova realidade a partir de agora. Ou seja, o instinto a partir da evolução dos reinos inferiores. O instinto é uma espécie de inteligência, os espíritos dizem isso no Livro dos Espíritos, uma espécie de inteligência que impulsiona-nos para uma evolução mais ampla. Daí o instinto de sobrevivência. Divaldo Franco relata em uma de suas notas de natureza biográfica que, viajando para um país sul-americano para proferir conferências, ele sentou-se ao lado de um jovem bem apessoado, bem vestido, mas que daí a pouco ele percebeu, começou a sentir uma angústia e um mal-estar e uma sensação, e médium experiente, médium formado nas bases kardecianas, que trabalha com a percepção, a autoanálise. Ele começou a sentir uma angústia e um anseio terrível pela vida, e imediatamente identificou. A sua aura se encontrava em conexão com a daquele jovem ao seu lado. Ele olha e percebe que o jovem realmente estava angustiado. Passa a conversar com aquele rapaz de maneira psicológica, tateando, fazendo questões, fazendo com que aquele jovem se sentisse melhor. E aquele jovem então confessa a ele que quando aquele avião descesse, ele tinha planejado o suicídio. Já tinha marcado o local, um local distante do centro da cidade, mas que tinha uma ponte alta, de onde ele se precipitaria, jogaria o próprio corpo e desencarnaria mediante o processo do suicídio. Mas, curiosamente, enquanto eles conversavam, o avião entrou naquele processo que nós conhecemos como turbulência, quando o avião encontra condições atmosféricas bastante diferentes, choque de ar quente com ar frio, e isso muitas vezes produzindo chuvas, tempestades, etc., outros fenômenos, vento, e o avião começa a sacolejar. Neste momento, quem está viajando de avião pela primeira vez se arrepende profundamente de estar ali e pensa, por que eu fiz essa maluquice? Né? Eu estava certo, vou morrer agora. E quem tem certeza que vai morrer, talvez até morra mesmo, né? Porque dizem que é bastante intenso, né? A sensação de que o avião vai se despedaçar ali e você vai junto. É o instinto de sobrevivência, falando alto conosco. Há algum tempo vimos um vídeo em que o maior aeroporto do mundo teve que fechar uma parte para receber um avião que entrou numa turbulência, que o avião, por assim dizer, caiu, entre aspas, por 200 metros. Muitas pessoas a bordo desmaiaram, porque o instinto de sobrevivência, vou morrer. A memória já se prepara para bloquear aquilo. Muitas pessoas que foram vítimas de acidente falam desse bloqueio da memória, como, por exemplo, o piloto de Fórmula 1 e depois Fórmula Indy, Alessandro Zanardi, que sofreu um acidente tão violento, porque o seu carro ficou de lado e o outro acertou a quase 300 por hora, o seu, despedaçando ambos os carros, e ele perdeu as duas pernas de maneira bastante violenta naquele acidente, e durante muito tempo ele dizia para as pessoas que a única lembrança que ele tinha do acidente era de quando ele chegou sábado no aeroporto para a corrida, que foi no domingo à tarde. Eu só me lembro disso, afirma Alessandro Zanardi. O avião descendo, foi na Alemanha, o avião descendo
aterrissando e eu descendo do avião. Dali para diante eu não lembro de mais nada. Eu vejo a imagem na televisão e para mim foi com outra pessoa, não foi comigo. Que maravilha, que bênção esse mecanismo da memória, esse mecanismo de proteção. Não nos recordamos de algo profundamente trágico, forte, impactante, mas a memória emocional fica. A episódica não, mas a emocional fica. Daí aquelas fobias que muitas vezes as pessoas têm, algumas até inacreditáveis, como há algum tempo pudemos ver em um seriado de televisão em que a especialista trabalhava com fobias, aquele medo exacerbado que as pessoas têm. Uns tinham medo de cobra, mas cobra não vale tanto porque a maioria de nós temos medo de cobra, né? Se a gente não tiver certeza que o dentinho dela não tem veneno, o medo é quase que universal, né? Mas há pessoas que não, há pessoas que acham cobra lindo, brincam com elas, etc. Mas a maioria tem medo de cobra, mas existem determinados animais que é inacreditável, por exemplo, que alguém tenha medo de borboletas. E há pessoas que têm fobias de borboletas. Estas fobias geralmente estão relacionadas a processos traumáticos em outra existência. No filme em questão, o trauma da personagem era porque encontrou o cadáver da mãe, já depois de algum tempo, morta por afogamento, cercada de borboletas. Então as borboletas evocavam para ele aquela triste memória. Daí ele ter aversão a este animalzinho dos jardins, ícone da primavera, ícone de coisas fluidas e um ícone até simbólico da evolução espiritual, da libertação do espírito. Porque a borboleta, antes, ela é uma lagarta que muitas pessoas têm asco. Uma lagarta que cria para si um casulo, permanece ali e após a ruptura desse casulo, sai a borboleta. O nosso corpo físico é este casulo. Somos lagartas rastejando pelo solo da matéria, pelas dificuldades, fugindo de predadores de todos os níveis. Atualmente o Covid, o principal deles. Chegamos ali, criamos o casulo, desencarnamos e vamos para os jardins da espiritualidade, o céu iluminado. Então aquele rapaz com quem Divaldo Franco viajava, quando o avião entra num processo de turbulência, ele vira para Divaldo e diz o seguinte: veja como é a coisa, né? Eu estou morrendo de medo de morrer com essa turbulência desse avião, e quando chegar lá eu vou cometer suicídio. Ou seja, nós temos neste momento aí a identificação perfeita, a separação perfeita, que é muito difícil de se fazer, na maioria das vezes, 90% do tempo e dos contextos, entre o espírito e a matéria. O espírito estava cansado das lutas da vida e planejava acabar com a matéria. Mas naquele momento em que começa a turbulência do avião, a matéria, com todo o seu instinto de sobrevivência, se agarrava ao fenômeno da vida. Daí, pois, a lógica desse momento pandêmico que todos nós vivenciamos. O ser humano, instintivamente, luta pela sua sobrevivência, é um instinto básico. Mas este contexto do Covid, que está no ar, este momento em que aquele espectro da foice, da morte, assume um rosto, e nós olhamos este rosto, é o Covid. Neste momento, o nosso instinto de sobrevivência, de maneira muito natural, faz com que todos nós tenhamos este grande receio. Mas a mensagem espírita é libertadora das consciências.
Todos nós vamos deixar a vida física em um determinado momento, em um determinado ponto da nossa existência. Todos, de maneira absoluta, deveremos deixar o plano físico. E nós nos recordamos da adaptação cinematográfica da primeira obra, ou da primeira grande obra literária da humanidade, a Ilíada, de Homero, cujo herói, Aquiles, é o guerreiro imortal, ou quase, porque ele possuía o ponto fraco, o seu calcanhar. Daí a expressão famosa, calcanhar de Aquiles. E o seu calcanhar era o único ponto fraco, porque ele era filho de uma semideusa, uma ninfa, Tétis, que quando Aquiles nasceu, Tétis o pegou pelos pés, pelo calcanhar, e o mergulhou no rio dos deuses. Então todos os demais pontos do seu corpo se tornaram invulneráveis, menos o calcanhar. Ou seja, Tétis não deu o banho direito, né? Então Aquiles ficou com seu calcanhar de vidro, ou calcanhar humano, que era o seu ponto fraco, e que hoje é a expressão de fraqueza de alguém. É o calcanhar de Aquiles do fulano, é o dinheiro. Calcanhar de Aquiles de cicrano é a bebida. Calcanhar de Aquiles de não sei quem é isso, aquilo e assim ao infinito. Então Aquiles, na adaptação cinematográfica, em um determinado momento, a prisioneira, que vai tornar-se a sua enamorada, coloca-lhe um punhal afiadíssimo no pescoço. E ele diz a ela: o que está esperando? Ela: mas você não teme a morte? Não. Mas nem um pouco? Não. Mas eu vou te matar agora. E ele diz: que diferença faz? Agora, daqui a 30 anos, 40, ou seja, o momento chegará. Mas a grande mensagem espírita, o grande facho libertador: todos nós perderemos o nosso corpo físico, mas entraremos na dimensão da vida maior. A vida do espírito, a vida imortal, a vida dinâmica, a vida pulsante. Acertaremos as contas dentro do tribunal divino da própria consciência. Muitas pessoas falam, pensam: mas nós vamos para o umbral como André Luiz. E Divaldo Franco faz uma observação bastante interessante sobre a narrativa de André Luiz. Ele acredita que, quando André Luiz narra da sua presença no umbral durante 8 anos, ele, na verdade, estava rememorando algo, a etapa que ele passou no umbral, de uma outra encarnação. Porque os seus pecados humanos, como André Luiz, são até mesmo prosaicos, tolos, para que ele merecesse ficar durante 8 anos numa região purgatorial do mundo dos espíritos. Esta região purgatorial, o umbral, ou essa primeira esfera para onde o espírito vai, ela nada mais é do que o tribunal da própria consciência. Quando nós nos deixamos impregnar de materialidade, viciação, vaidade de natureza intelectual ou intelecto moral, e nós, por assim dizer, adoecemos as nossas energias de manifestação espiritual no plano físico, mediante a desonestidade, mediante o prejuízo ao próximo. Estas condições se impregnam em nosso perispírito, ou nosso corpo espiritual, suja, mancha o nosso corpo espiritual. E o umbral é uma espécie de uma grande lavanderia perispiritual da humanidade. Ficamos ali até que essas energias são drenadas, são purificadas. Esperneamos ali até o dia em que a nossa consciência ou nosso perispírito se torna limpo
E finalmente, quando dizemos Pai nosso que estais nos céus, nós estaremos dizendo de maneira sincera. E a palavra sincera tem uma origem bastante interessante, sem cera. Porque na antiguidade colocava-se cera nos quadros para disfarçar e enganar o comprador. Então, um quadro sem cera, ou seja, sincero, do jeito que é. Quando nós oramos de maneira sincera, nossos olhos espirituais se abrem e nós encontramos os nossos anjos tutelares, os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, que vão nos tirar do umbral. O umbral é aquele casulo que o espírito luta para romper. E ao romper, torna-se aquele ser alado que vai para os jardins das regiões espirituais acolhedoras. Já tivemos a oportunidade de conversar com amigos espirituais que encontravam-se em colônias de reabilitação. E a descrição é extraordinária. É mais futurista, bucólica, tecnológica e aprazível do que tudo aquilo que a nossa imaginação pode conceber. Então, neste momento pandêmico, é o momento em que o instinto de sobrevivência está falando forte, nos conclamando, nos fazendo, em termos coletivos e individuais, nos fazendo refletir sobre a nossa inserção no contexto do universo. Quando das crises do mísseis em 1962, que o mundo esteve por um fio de uma guerra atômica, a Terceira Guerra Mundial, alguém perguntou a Chico Xavier, desesperadamente: Chico, se houver uma guerra, o mundo acaba. Não o mundo, mas a vida humana. O mundo continuaria aí. E aí, para onde nós vamos? E Chico lhe disse: meu filho, Deus é misericordioso. Se acabar as condições de vida aqui na Terra, Deus tem muitos outros lugares para nos alocar. Ou seja, não compete a nós nos desesperarmos. Jesus é o governador espiritual, é o grande comandante. Esse contexto do Covid traz as marcas daquilo que Jesus falou no Horto das Oliveiras. A cada um, ou melhor dizendo, Paulo fala em uma de suas epístolas: a cada um será dado segundo as suas obras. Aquilo que o homem semear, o homem colherá. E Jesus dizendo no Evangelho: a cada um será dado segundo as suas obras. E dizendo no Horto das Oliveiras: Malco guarda a espada, porque quem fere pela espada será ferido. Ou seja, o universo, ele é meritocrático. Passamos por absolutamente aquilo que fizemos por merecer. Caso tombemos vítimas do Covid, ou aqueles que se nos afeiçoam tombem vítimas do Covid, faz tudo parte de um plano e de uma dimensão muito mais ampla que a doutrina espírita nos fornece, o GPS, o mapa para que estudemos o porquê e o futuro destinado a todos os envolvidos neste grande processo de transformação individual e coletiva. Assim, a doutrina espírita é o consolador que Jesus nos prometeu para um momento crucial como este, da jornada evolutiva no planeta Terra, em nível individual e coletivo. Nós agradecemos a todos que nos acompanham neste momento. Pedimos que a espiritualidade abençoe o lar de cada um que está nos escutando agora e agradecemos mais uma vez pela bênção e pela paciência com que puderam acompanhar as nossas breves reflexões em torno da doutrina espírita. Muita paz a todos. Nós queremos agradecer
ao nosso irmão Gismair, pelas belíssimas palavras, pelos belos ensinamentos. E agora nós vamos passar para aquela tradicional leitura do livro Agenda Cristã. E para isso nós convidamos a nossa querida irmã Ana Paula para fazer a leitura. É com você, Ana Paula. Olá, tudo bem? Na nossa agenda cristã de hoje saiu o capítulo 27 e vamos falar sobre experiências difíceis. Vocês vão escolher um número de 1 a 7 e cada número corresponderá a uma mensagem que irá acompanhar vocês aí durante a semana. Número 1. A beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se esta não possui discernimento. Número 1. A beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se esta não possui discernimento. Número 2. Excessivo dinheiro é porta para a indigência, se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. Número 2. Excessivo dinheiro é porta para a indigência, se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. Número 3. Demasiado conforto é desvantagem, se a criatura não aprendeu a arte de desprender-se. Número 3. Demasiado conforto é desvantagem se a criatura não aprendeu a arte de desprender-se. Número 4. Muito destaque é introdução à queda espetacular, se o homem não amadureceu o raciocínio. Número 4. Muito destaque é introdução à queda espetacular, se o homem não amadureceu o raciocínio. Número 5. Considerável autoridade estraga a alegria de viver, se a mente ainda não cultiva o senso das proporções. Número 5. Considerável autoridade estraga a alegria de viver, se a mente ainda não cultiva o senso das proporções. Número 6. Grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Número 6. Grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Número 7. Enorme cabedal de conhecimento em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas é fruto venoso e amargo, se o espírito ainda não se resignou à solidão. Número 7. Enorme cabedal de conhecimento em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas é fruto venoso e amargo, se o espírito ainda não se resignou à solidão. Desejo uma ótima semana a todos. Muito obrigado, Ana Paula, pela ajuda nos trabalhos. E agora nós vamos contar mais uma vez com uma música com o nosso irmão Esdras. É com você, Esdras. Gracia plena
Muito obrigado ao nosso irmão Esdras pelas belíssimas músicas que tem trazido para nós. E agora nós vamos passar para o trabalho de passe e fluidificação das águas, alertando aos irmãos que já podem ir colocando a sua água em cima da mesa, do seu lado. E nós vamos convidar para esse trabalho o nosso irmão Romildo para fazer o passe magnético, o passe para todos os irmãos que estão necessitando. Romildo, é com você. Queremos aqui lembrar que o primeiro culto do Evangelho em casa foi feito na casa de Pedro, junto a Jesus. E que lá a oração se fez. E com Jesus ela manteve, e até hoje. O que mais reforça nossos corações e sentimentos é a oração. E o remédio principal para a nossa vida é essa oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá sempre, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, ensinando a perdoar nossos devedores. Perdoa nossas ofensas, ensinando a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, Mestre, entregues à tentação, e livre-nos de todo mal. Porque queremos prosseguir no bem, optamos pelo bem, e vamos trabalhar no bem e servir no bem. E que todas as criaturas que têm a vontade de Jesus no seu sentimento, no seu coração, prevalece essa prece. E nesse instante pedimos também a fluidificação das águas, que nós possamos colocar o copo com água sobre a tua mesa. E assim nesse instante vamos pedir ao mundo espiritual para que nos laboratórios encontrem os nossos irmãos que zelam por essas partes. Quando merecemos, recebemos no fluido o remédio necessário, projetado dos laboratórios espirituais, que nos alimenta a questão mais certa e mais necessária, porque Deus é quem sabe o que faz de nós. Nós somos filhos, tentando compreender e entender uns aos outros, e assim lembrando também de outra forma que Jesus nos falou. Amemos uns aos outros, assim como eu vos amei. E assim, essas palavras prevalecem em nossos corações e possa prevalecer nos corações ocultos, que às vezes a disciplina, a ordem, às vezes não tem a oportunidade, que possam ser levadas a essas criaturas que precisam e necessitam de nossos pensamentos positivos, junto aos irmãos encarnados e desencarnados. E que Jesus abençoa, que assim seja. Muito obrigado, Romildo, por esse trabalho que você tem realizado junto conosco. Nós estamos chegando ao final dos nossos trabalhos da noite de hoje. Queremos agradecer a todos que colaboraram com o nosso trabalho, agradecer a espiritualidade maior que com certeza está presente na nossa reunião, desejando a todos uma ótima semana e muita paz. E para finalizar, nós vamos convidar a nossa irmã Cida para fazer a prece de encerramento da nossa reunião. É com você, Cida. Senhor Jesus, Mestre amado, muito obrigado por esse encontro de hoje, mesmo que virtual, mas que possamos trocar nossas energias, que possamos entender a palestra de hoje, que possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Muito obrigado por tudo, Senhor, pela semana de saúde, pela semana de aprendizado. Obrigado, Senhor, e que possamos, cada dia, a cada estudo, estar mais presente na vida uns dos outros, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, e que possamos, Senhor, no nosso dia a dia, tentar seguir os seus conselhos, tentar seguir os seus passos. Obrigado, Senhor, e que nos abençoe a todos, que tenhamos uma semana tranquila,
que possamos ser acompanhados pelos mentores espirituais e que possamos, Senhor, cada dia nos tornarmos melhores amigos, melhores irmãos, melhores filhos, melhores pais, e que cada dia seja abençoado, acariciado na seara dos mestres. Obrigado por tudo, Senhor. E encerramos a leitura de hoje, o estudo, a palestra, a reunião. Obrigado e que assim seja.